Olá, aqui é o Marcos Beck e 2 semanas atrás eu fiz uma postagem aqui na aba de comunidade do meu canal, pedindo para que vocês deixassem perguntas sobre como criar quadrinhos ou personagens ou história, perguntas de forma geral. Eu tive várias perguntas e eu vou começar a responder algumas delas neste vídeo e vou fazer mais um vídeo para conseguir responder todas com bastante tranquilidade. Antes de continuar, eu queria falar um pouquinho sobre como criar HQ.com. Eu peguei os 15 anos de experiência criando quadrinhos de forma independente e transformei num curso 100% online. São 4 módulos e mais alguns bônus e você vai conseguir aprender tanto a pegar a sua ideia, aquela ideia bem inicial que você tem para uma história, estruturar essa ideia. Depois de estruturar, você vai aprender a desenvolver todos os personagens relacionados a essa história, né? Porque lá na parte da ideia você estruturou e já teve os primeiros insights sobre os personagens. Depois você vai aprender a aprofundar todos esses personagens. Em seguida você vai aprender a criar um roteiro para sua história e no final vai ter várias dicas sobre como fazer para desenhar as páginas. Além disso tudo, você tem alguns bônus exclusivos e você pode entrar agora mesmo no site comocriarhq.com e tirar qualquer dúvida que tenha por lá. Lá vai ter o chat, você vai falar com o pessoal do suporte, vai poder tirar suas dúvidas. E eu indico que você assista o vídeo que tem lá nessa página até o final. Então acesse comocriarhq.com e saiba mais. Vamos lá então, vamos começar com a primeira pergunta do Zodíaco. Como posso deixar uma cena mais interessante, por exemplo, de ação? Como posso fazer o leitor se interessar pelo que pode acontecer no resto da história? Isso é uma pergunta bem abrangente, né? Como você vai deixar uma cena mais interessante? Usando a narrativa visual. Uma coisa muito importante é aprender, entender melhor sobre narrativa visual, quais são os ângulos, os planos, como você pode usar os quadros, para poder deixar essa história um pouco mais interessante. Ou melhor, para deixar essa cena mais interessante, né? Não é uma coisa que você tem uma fórmula pronta. Você precisa começar a experimentar, tentar usar bastante ângulos diferentes, principalmente se a cena for de ação, você pode usar bastante ângulos diferentes para não deixar essa cena chata, na verdade, né? E para fazer o leitor se interessar pelo que vai acontecer no resto da história, bom, uma das técnicas é você sempre deixar algum mistério ou alguma coisa a ser descoberta, né? Então você pode no começo da história introduzir alguma coisa que precisa ser descoberta lá na frente, tem que ser alguma coisa interessante, né, que o leitor tenha vontade de descobrir, e aí ele vai querer continuar lendo a sua história para tentar entender qual é aquele mistério, qual é aquela questão que foi introduzida no começo da história. Isso é uma das técnicas que você pode usar para poder fazer o leitor se interessar. Outra técnica é você simplesmente fazer com que aquele personagem seja gostável, assim, né? Eu não sei como é que é a palavra direito, mas que o personagem gere uma empatia no leitor, que o leitor queira saber mais sobre aquele personagem. Isso é uma coisa que costuma prender o leitor na história também. Então são várias técnicas que você pode usar, o importante é você ir combinando tudo isso para tentar deixar a sua HQ mais interessante e que prenda mais o leitor. Vamos para a segunda pergunta do Ebert. Quantos quadros no mínimo tem que ter uma página de HQ? Como faço para ter ideias melhores para cabelo? Já fiz as 4 primeiras páginas do meu mangá. Obrigado pelas dicas. Valeu por acompanhar o conteúdo aí, Ebert. Bom, quantos quadros no mínimo tem que ter uma página? Na verdade, não existe uma quantidade exata. Você vai ter páginas que não tem nenhum quadro, né? Que tem uma ou que teria um quadro só, que são as splash pages, né? São páginas que tem praticamente um desenho só. Essas páginas são usadas para dar maior atenção para alguma coisa, ou uma cena de ação, ou uma explosão, ou alguma coisa assim. Então você vai ter páginas com um quadro, e você pode ter páginas com 9 quadros, por exemplo. Existe uma tipo de narrativa que eu acho que, se eu não me engano, tem no Watchmen, nos quadrinhos do Watchmen, onde ele usa 9 quadros para fazer. Eu, pessoalmente, gosto de utilizar 6 quadros no máximo, né? Mas dependendo da situação, eu posso inserir mais quadros se for necessário. Mas eu costumo usar no máximo 6 e no mínimo 1, né? Que seria um splash page.
Agora, como faço para ter ideias melhores para cabelo? É referência, você tem que procurar referências, né? Não somente naquele estilo que você gosta de mangá, por exemplo, que você fala sobre mangá aqui, né? Não buscar referência apenas no mangá, buscar referência em outras mídias também e pesquisar. Eu costumo pesquisar no Google mesmo, se eu quero fazer um personagem com cabelo diferente ou com cabelo da moda, é um personagem que gosta de seguir a moda. Eu vou lá no Google e procuro quais são qual é o tipo de cabelo que o pessoal mais fashion está usando, por exemplo. Então busque bastante referências. É a melhor maneira de você chegar é, nesse, nesse, nesses cabelos mais originais, digamos assim, no design do personagem mais original. Vamos para a próxima pergunta do Maxon. Como movimentar o ângulo da câmera em cenários com perspectiva? Um exemplo é quando o personagem está sentado e a câmera pega em um ângulo de cima e meio inclinado, distorcendo a perspectiva. Acho que até aumenta os pontos de fuga. Eu não achei nenhum vídeo nem site explicando, apenas tutoriais em japonês no Pinterest. Bom, perspectiva é um estudo bem complicado, né? Você precisa estudar bastante. Tem alguns livros que eu já falei em outros vídeos sobre isso, né? O livro Framed Perspective, por exemplo, são dois livros que falam exatamente sobre isso, mas são livros em inglês, então é mais complicado também de conseguir e também de entender se você não fala inglês, né? Mas basicamente você precisa estudar a perspectiva em três pontos, né? Você pode até tentar pesquisar um pouco sobre isso, perspectiva em três pontos, mas basicamente você vai ter três pontos de fuga para poder fazer uma perspectiva num ângulo mais natural, mais interessante. Agora, quando você distorce um pouco, eu acho que você quer dizer, por exemplo, de cima, né, a cabeça fica maior e as pernas ficam menores, por exemplo, né? Você precisa tentar enquadrar o personagem em um bloco. Então você desenha a perspectiva, coloca os pontos de fuga e desenha um bloco, né, como se fosse um quadrado aí, uma caixa em perspectiva e tenta colocar esse personagem dentro da caixa. Tem alguns vídeos realmente até em coreano que tem do Kim Jong-il, né, que é um cara que faz isso muito bem, mas eles são em coreano, então é mais difícil, mas dá para assistir esse vídeo e tentar entender mais ou menos o que ele está fazendo ali. Mas normalmente você poderia fazer primeiro esses pontos de fuga, abrir essa caixa, desenhar essa caixa em perspectiva e tentar colocar de alguma forma o personagem dentro dessa caixa. Lembrando que um personagem, né, a anatomia humana, é dividida e você consegue simplificar ela em formas geométricas. Então você consegue colocar uma bola para fazer a cabeça do personagem, colocar meio que uma caixa para fazer o peito, né, do personagem. Então você colocaria tudo isso primeiro em perspectiva, né, cilindros para fazer braços e pernas. Então você colocaria tudo isso dentro dessa caixa, dentro dessa perspectiva e tentaria desenhar o personagem assim. Mas é um negócio que precisa de bastante estudo e bastante prática para conseguir fazer. Não é fácil. A minha dica principal, que eu acho que é mais prática, assim, é você conseguir referências. Então pegue fotos, por exemplo, no Google Imagens, né? Você procura lá no Google algumas fotos onde o personagem esteja na posição que você está querendo, onde a pessoa da foto esteja na posição, seja uma foto de cima, por exemplo, e tente entender como é que funciona o corpo da pessoa naquela posição. Essa é uma dica mais prática que você pode tentar para poder começar a estudar essas distorções da perspectiva. A outra pergunta é do Overlin. Qual é o melhor tamanho de folha para fazer as páginas da minha HQ? Bom, eu desenhei por muito tempo em folha A4, que é essa folha normal, às vezes até em folha sulfite também. Essa folha que tem impressora, né? Não há necessidade de você sair procurando blocos mais caros de folha B3 ou A3. Você pode usar qualquer tamanho, na verdade, né? Existem alguns padrões de mercado. O mercado americano usa um tipo de padrão, o mercado japonês usa outro tipo de padrão. Então, na verdade, não existe um melhor tamanho. Eu aconselho a você usar o que você tem, principalmente se você está começando, né? Usa a folha que você tem em casa, cria as margens. Inclusive eu falo sobre as margens no meu curso também, como criar HQ.com. Eu falo sobre como desenhar essas margens na folha para você ter um espaço aí para trabalhar. Então não existe um tamanho exato que vai ser o melhor, né? Tem que ser aquele que mais encaixa no que você
tem em casa e no que você quer fazer. Porque quando você for escanear, por exemplo, se você for publicar digitalmente, você pode escanear num tamanho bem grande, né? De 300 dpi, 600 dpi, então o tamanho ali não necessariamente vai fazer tanta diferença. O que faz muita diferença o tamanho é que se você desenhar numa folha A3, por exemplo, que é uma folha muito grande, às vezes você acaba desenhando detalhes que quando você vai colocar no digital ou no tamanho de uma tela, por exemplo, ou até quando você vai imprimir num tamanho menor, ele acaba se perdendo esse detalhe. Então você acaba gastando tempo desenhando coisas que não vão aparecer no produto final, né? Então tem que tomar cuidado com isso. A próxima pergunta é do Emanuel Almeida. Gostaria de saber como é seu processo para usar retículas e speedlines digitalmente. Se você já pega alguns pontos ou cria outros, e como você cria. Alguns prontos, né, na verdade, ele disse. Bom, o meu processo de retículas, eu uso o Clip Studio Paint, que é um software que já tem uma função de retículas, então eu costumo usar as retículas que tem lá. Já as speedlines, digitalmente, eu costumo usar a ferramenta de perspectiva. Então, eu coloco o ponto de fuga exatamente no local que eu quero dar o foco das speedlines, e aí eu vou usando aquela régua de perspectiva do Clip Studio mesmo, para poder ir fazendo mais naturalmente as speedlines. Então, muitas vezes eu quero speedlines que começam mais grossas e afinam, se aproximando do ponto de atenção, né, onde está o personagem, por exemplo. Então, fica mais fácil quando usa essa regra de perspectiva, porque eu tenho meio que uma liberdade de usar a caneta com pressão e aí consigo fazer a linha grossa, chegando até a linha fina. Existem algumas coisas prontas de speedlines no Clip Studio, mas eu não gosto do resultado. Pessoalmente, eu prefiro fazer minhas próprias com a régua de perspectiva mesmo. Bom, a próxima pergunta é do Talisson. Desenhar um personagem gordo, magro e forte, desenhar mulheres também. Bom, é a mesma coisa que eu falei antes sobre cabelos, né? Você precisa de referência, você precisa estudar anatomia. Não é fácil estudar anatomia também, mas é uma coisa que você precisa se dedicar se você quer desenhar quadrinhos no geral ou qualquer tipo de ilustração, né? Você precisa de referências, né? Você quer um personagem mais gordo, então procure referências, fotos de pessoas mais gordas. Você quer um personagem muito magro, procure fotos de pessoas mais magras e tente entender como a anatomia funciona, como a gordura sem e com gordura funciona relacionado aos músculos e aos ossos do corpo. E mulheres, realmente eu tive por muito tempo dificuldades. Eu ainda tenho, às vezes, se eu desenhar sem referência, eu tenho muita dificuldade de desenhar o corpo feminino, mais até do que o masculino, eu acho mais difícil mesmo desenhar mulheres. É uma dificuldade que eu tenho, mas eu tenho estudado bastante. Durante muitos anos, inclusive no passado, eu parei para estudar anatomia feminina, para tentar entender melhor como desenhar, e realmente é uma coisa difícil. Então, usar referências, procurar fotos, estudar anatomia é a melhor forma de você ir melhorando e desenhar personagens de todos os tipos e gêneros. O Emanuel fez a seguinte pergunta: queria saber também se tem alguma dica de como podemos deixar o traço limpo e fluido sem aspecto de ruído quando se escaneia a line art. Além de digitalizar em uma ótima resolução, porque algumas vezes sinto que o traço perde muito a naturalidade. Não sei se é paranoia minha, mas gostaria de saber que tipo de tratamento você dá às linhas quando trabalha dessa forma. Bom, eu nunca senti isso, assim, de pegar um desenho meu no método tradicional, digitalizar e sentir que ele perdeu a fluidez. Na verdade, eu sempre tento digitalizar ele em preto e branco, né? Muita gente, em preto e branco não, em escala de cinza, em grayscale, né? E aí depois eu vou tratando ele, mas assim, eu acho que talvez o que você possa fazer é usar essa escala de cinza. Talvez você esteja usando o preto e branco, aí ele fica meio serrilhado, fica um traço mais serrilhado. Então talvez você tenha que usar mesmo uma escala de cinza para poder ter essa fluidez do traço. Ou, se você estiver fazendo em preto e branco, escaneia bem grande, 600 dpi para cima, porque daí você consegue diminuir essa imagem depois e aí vai perder esse serrilhado quando você diminuir. Mas o tratamento que eu dou não necessariamente tem relação direta com o traço. Talvez seja mais essa forma de escanear mesmo. Você também poderia escanear colorido, né? Mas eu prefiro escanear
em escala de cinza, porque ele fica meio ele fica mais o preto e o branco mesmo, né? Mas o traço acaba ganhando aquelas transparências assim, se você aproximar bastante os pixels, você vê que ele tem aquela transparência que se você fizer só em preto e branco não vai ter, vai ficar serrilhado mesmo. Então eu acho que essa é a única dica que eu posso dar em relação a isso. O Luiz Carlos Rocha fez a seguinte pergunta: bom, queria saber como usar linhas de ação, pois estou com muita dificuldade, e como fazer para quando desenhar o personagem da minha HQ dar mais movimento. Bom, linhas de ação é uma arte também, não é fácil de fazer, depende do que você quer fazer. O que eu indico ache um ponto de atenção, qual é o local para qual as linhas de ação vão convergir. Né? Isso se forem linhas de ação feitas para speedlines, né? Feitas para chamar atenção para algum movimento ou para algum personagem. Use o ponto de conversão, né? Onde todas essas linhas vão convergir para um lugar só. E aí você sempre usa a régua, se você estiver fazendo manualmente, né, tradicionalmente, você usa a régua para conseguir fazer com que todas as linhas saiam do mesmo ponto. Né? Isso é uma forma de fazer. Ah, se você estiver fazendo speedlines que são paralelas, né, que às vezes é para um movimento de velocidade, alguma coisa assim, aí a dica é que você varie a distância entre as linhas, que aí vai dar um efeito mais interessante. Muitas vezes você faz linhas mais grossas, linhas mais finas, dependendo do efeito que você quer, ou somente linhas iguais, né, só que variando a distância entre uma e outra para que elas deem uma aparência mais de porque a speedline de velocidade, essa que você faz paralela, ela está tentando, de alguma forma, representar um fundo, né, um background, um cenário passando muito rápido. Então, se você vê uma cena de ação num filme, por exemplo, e você dá um pause, você vai ver que o fundo fica todo embaçado. Você vê que o fundo fica todo embaçado, só que ele não fica embaçado como se fosse um embaçado de uma foto normal. Ele fica embaçado como se tivesse arrastado ele, assim, né? Então, essas speedlines, elas são exatamente para isso. Elas tentam representar esse fundo passando muito rápido. Então, a ideia é que você não use linhas exatamente na mesma distância, porque não vai dar esse efeito. Né? Imagina que é uma parede, um poste que está passando atrás. Ele não vai ter sempre a mesma luz e sombra e tal. Então as linhas tendo distâncias diferentes vai acabar dando essa impressão de que tem alguma coisa lá atrás passando. Né? Agora, como fazer para o personagem ter mais movimento é um estudo que eu indico, estudo de referência, procurar referências de movimento e fotos, talvez, de personagens em movimento, mas também de deixar a mão mais fluida, assim, mais solta na hora de você fazer. Não, muitos desenhistas eu vejo, isso não é problema nenhum, mas eu vejo muito quadrinista profissional que é duro, assim, né? O personagem ele fica muito duro, mesmo nas cenas de ação. E são grandes desenhistas, não estou criticando esse tipo de trabalho, mas é como se cada quadro fosse uma foto. E é isso que eu acho que você tem que evitar. Tem que tentar, talvez, exagerar um pouco mais o movimento de um braço, se você está fazendo uma cena de ação onde dá um soco, por exemplo, tentar deixar mais fluido aquele braço e não exatamente na perspectiva da anatomia exata ali. Tentar deixar traços mais soltos mesmo, né? Principalmente em cenas de ação, acho que isso ajuda bastante mesmo. Então é isso, este foi o primeiro vídeo, vai ter a parte 2, daqui a pouco eu vou publicar essa parte também aqui no YouTube, então não esquece de se inscrever e ativar a notificação, que é aquele sininho que tem do lado do botão, para poder receber notificação quando sair um novo vídeo. E também pode me seguir nas redes sociais, como no Instagram, por exemplo, que eu vou avisar quando esse vídeo sair também. Então muito obrigado por assistir até aqui e deixe suas dúvidas nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!